A intenção minha não era falar sobre o livro, era falar sobre uma passagem que tem dentro desse livro aqui, muito interessante para todos nós, principalmente os pais, né? Mas eu vou fazer um pequeno resumo, então, da parte introdutória do livro. O livro foi escrito já tem algum tempo, e ele conta o suicídio do protagonista aqui do livro, que era o nome dele na época, era Camilo Cândido Botelho. Era um excelente exportador de vinho na França. Com o passar do tempo, houve a recessão também. Os credores não pagaram, embora ele tivesse bastante dinheiro, ele se viu na miséria completa, e cometeu um erro. Ele não pensou na família, ele não pensou em ninguém. Ele pensou na vergonha que ele ia passar. Olha que egoísta, né? Se a gente tem uma família, pessoal, se tomar uma atitude mais drástica, vamos pensar naqueles que dependem da gente também. Ele não pensou. Ele se deu um tiro, suicidou-se e adentrou o mundo espiritual sem saber o que tinha acontecido. Então ele acabou se suicidando em 1890. Ele permaneceu no astral inferior até 1903. 13 anos perambulando pelas zonas umbralinas. Ele não sabia se era dia, se era noite. Ele não sabia onde estava. Ele não sabia o que tinha acontecido. Por falta do quê? Por falta de conhecimento, por orgulho. As pessoas estão aqui na matéria, elas não estudam, elas não querem saber. Nos disseram há muito tempo atrás que existia um céu e um inferno, não é isso? Mas não nos disseram em que condições e como a gente adentrava esse mundo espiritual. Eu, pelo menos até muito tempo atrás, não sabia. Hoje eu sei que nós adentramos o mundo espiritual com o nosso corpo astral, com o nosso perispírito. O que é perispírito? É uma cópia perfeita do nosso corpo físico. Se eu olhar essa moça aqui que trabalha aqui no Centro Espírita comigo assim, eu vou ver ela desta forma que está. E eu também, pela ignorância, juraria, sentindo-me, apalpando e sentindo-me, sentindo as dores, que eu não teria morrido. Porque é pura falta de conhecimento. A gente não quer estudar, pessoal. Se está bom como está, por que mudar, não é isso? Ninguém tira uns minutinhos por dia para ler um bom livro. Eles dizem, a gente fala qualquer coisa às vezes para as pessoas, eles dizem, mas ninguém nunca voltou para dizer, né? Olha que ignorância, pessoal. Nós já reencarnamos quantas e quantas vezes, e a bondade divina coloca um véu no nosso passado, para que nós tenhamos sempre, em cada oportunidade encarnatória, um ponto de partida. Olha que coisa bonita. Embora nós trazemos conosco o que está na nossa personalidade. Tudo que foi adquirido está ali. Então nós somos hereditários, herdeiros de nós mesmos. Então não vamos parar de se queixar, pessoal, né? Vai para o mundo espiritual, vocês não sabem nem que desencarnou. E tem muitas pessoas que vão, permanecem um tempo e reencarnam, e nem se deram conta que fizeram a passagem e que retornaram. No mundo espiritual existe uma antecâmara para receber esse pessoal todos nós vamos passar por esse lugar aí. Ninguém foge, independente da condição que a gente desencarna. Quando a gente tiver se preparado o suficiente para deixar essa antecâmara aí, cada um segue o seu rumo. Mas isso faz parte depois aqui do texto. Então ele viveu 13 anos no astral inferior, sofreu que nem um cavalo, como se diz, né? Porque lá pode gritar à vontade, pessoal. A gente vai dizer que até que Deus não existe. A dor é muito grande. Por quê? Porque quando nós desencarnamos por uma situação normal, 80 anos, não importa, 70, na hora certa, o mundo espiritual vem e corta o nosso cordãozinho aqui em cima, aqui, e se tiver ainda uma energia vital
que é o causador de todas as dores, a energia vital que restou, o que acontece? O mundo espiritual dá um passezinho e o quê? Tira tudo que ficou. Tira toda aquela energia que sobrou. E o que a gente faz? Cada um segue seu rumo. Mas se a gente se acaba se suicidando, o que acontece? O mundo espiritual não pode retirar a energia do nosso cordãozinho. Ele não é cortado, ele é arrebentado. Aí o que acontece? Nós vamos para o mundo espiritual e não existe outra forma senão adentrar as zonas umbralinas para expurgar. Se chama zonas inferiores, onde existe uma lama chamada lama ácida, que vai absorver toda essa energia aí. É como se fosse um cabo largando faíscas. Você vai ter que passar um bom tempo lá, o tempo que for necessário, para expurgar toda aquela energia que está acumulada naquele cordão. Quando você estiver lá o suficiente, expurgou tudo aquilo que você tem, você cai numa prostração. O que é? Falta de força. Você já não se move mais. O que faz o mundo espiritual? Eles estão te acompanhando diariamente, vão lá, recolhem a criatura, levam para as estações de tratamento. Olha o que é a bondade divina, gente. Mas não tem arrego para ninguém. Não tem, até não expurgar, até a última faísquinha de energia vital que tem no corpo físico, que é a energia que nós trouxemos para viver 50, 60 ou 70 anos, não importa, né? A gente não sai de lá. Pode gritar à vontade, pode chorar, pode espernear, não tem, isso é lei. Porque o suicida lá no mundo espiritual é como se fosse um pária da sociedade, não tem valor nenhum. Ninguém quer um suicida do lado. Por quê? Porque é muito sofrimento, gente. É muito sofrimento. Às vezes a gente pensa em se libertar. Ah, não, eu vou me dar um tiro, me liberto de tudo, eu vou cair num ostracismo ou em alguma coisa que não existe mesmo, me liberto. Não, muito pelo contrário, pessoal. Todo o problema que eu tinha, mas o agravante do suicídio, pessoal, que demora mais ou menos 400 anos para corrigir. Pessoal, olha o que é 400 anos, talvez de 300, 400 anos, 200, não importa. Mas vocês não acham que é muito tempo? Ele vai permanecer que nem 13 anos nas zonas umbralinas, tá? Ele vai ter que reencarnar, cumprir o que faltava. Cumprir o que faltava. Com o agravante do que ele vai ter que expurgar aquela dor. Ele vai trazer na próxima encarnação tudo novamente. Lá depois, se ele passar, se ele não se suicidar mais, se ele compreender as leis de Deus, lá na outra reencarnação é que ele vai conseguir se libertar. Não é muito tempo, pessoal. Pessoal, vamos pensar na vida. A vida é difícil? Claro, não é fácil para ninguém. Agora, eu diria assim, é o maior presente que nós temos, é a oportunidade encarnatória. Todos nós. Se a vida não está boa, pessoal, eu aprendi, vamos buscar coisas diferentes. Vamos lutar. Vamos mudar a nossa maneira de pensar. Isso aqui é um tesouro, isso aqui é uma potência só na nossa mente. Mas nós temos que trabalhar com ela. Se hoje não chega até nós o que nós gostaríamos, amanhã chegará. É só uma questão de tempo. É só nos prepararmos. Deus não te dá mais do que aquilo que você pode gerenciar. Isso é uma lei natural. Quando nós tivermos capacidade de gerenciar, mesmo os bens terrenos, eles virão para nós. Podem ter certeza. Porque todos nós seremos testados com o dinheiro e com a beleza. Eu não sei qual que é pior. Porque geralmente, se for bonito e tem bastante dinheiro, vai vir várias encarnações, porque ele não vai suplantar a prova, com certeza. O ideal seria vir bonito e sem dinheiro, não é isso? E na outra feio com dinheiro. Pelo menos tem metade a meio de vencer a encarnação, não é? Pessoal, riqueza não se mede pelo dinheiro. Podem ter certeza disso. Riqueza se mede
pelo grau de conhecimento e transformação que a gente consegue adquirir numa encarnação. Uma mudança aqui dentro. Embora nós estamos vivendo na matéria e nós precisamos do dinheiro, não é isso? Precisamos ter a nossa casa, precisamos ter as comodidades e viver bem. Mas Deus nunca negou isso para ninguém. Isso depende do esforço de cada um e da busca. Então vamos lutar, pessoal. Vamos lutar. Podemos não ter tudo nesta encarnação. Mas se nós lutarmos de verdade, trabalharmos, nos esforçarmos, sairmos da inércia que muitas vezes a gente se encontra, olha, tudo pode mudar na nossa encarnação. Para vocês sentirem como é difícil nós compreendermos que estamos desencarnados, né? Às vezes a gente lê e a gente também não acredita. Isso, tem uma passagem aqui do texto que fala, depois de 13 anos, assim que ele foi resgatado, ele fala algumas coisinhas, né? Eu não vou ler todo o texto, eu só vou ler um textozinho, tá? Entretanto, sob tantos cuidados médicos, mais se avantajavam minhas dúvidas quanto à situação própria. Muitas vezes, durante a desesperadora permanência no Vale Sinistro, eu chegara a acreditar que morrera, sim, e que minha alma condenada espiava nos infernos os tremendos desatinos praticados em vida. Agora, porém, mais sereno, vendo-me internado em um hospital submetido a intervenções cirúrgicas, conquanto muito diversos fossem os métodos locais dos que me eram habituais, novas camadas de incertezas inquietavam-me o espírito. Não era possível que eu tivesse morrido, diz ele. Isso seria a morte? Seria a vida? Foi, portanto, derramando aflitivo pranto que, em dado momento, naquele primeiro dia, sob as desveladas atenções de Carlos de Rosendo, bradei excitado, febril, incapaz de por mais tempo me conter. Mas, afinal, onde me encontro eu? O que aconteceu? Estarei sonhando? Eu morri ou não morri? Estarei vivo ou estarei morto? Diz ele. Pessoal, é a dúvida que nós temos. Por aquilo que continua dentro da gente até hoje. E a gente não se prepara para nada. É que nem eu falei primeiro. Se eu não soubesse nada daquilo que eu experimentei até hoje, dentro desses 25 anos de doutrina espírita, eu também juraria, de pé junto, que eu não tinha morrido. Porque eu vou me ver igualzinho que eu estou aqui, ó, com as mesmas dores, com os mesmos problemas do mundo espiritual, eu estou me apalpando, eu estou me sentindo. Eu vou jurar que eu não morri, com certeza absoluta. Por que disseram até hoje uma grande confusão da Bíblia, né? Por que disseram que Jesus ressuscitou de corpo e alma aí? Porque Jesus se apresentou aos apóstolos em corpo astral. É uma cópia perfeita do corpo físico. Eu também, se eu não tivesse estudado, eu diria, claro, Jesus ressuscitou de corpo e alma. Mas mentira, o corpo apodrece, o corpo vai lá para o cemitério, não sai de lá, pessoal. Porque nós somos uma cópia perfeita daquilo que está aqui. A diferença está em que? No grau de luminosidade adquirido. Por quê? Porque com o passar do tempo, nós vamos acendendo ou apagando a nossa luzinha interior. Então eu posso ver essa moça aqui que eu tomei como exemplo, como ela está, mais apagada, toda escura, pretinha, ou uma luz só, né, com esses contornos que está aí. É assim que a gente enxerga a criatura nos mundos espirituais. Sabemos quem são os espíritos mais elevados e os menos elevados. Atendeu-me o cirurgião hindu sem me deter na melindrosa atuação, fitando-me com brandura, talvez para demonstrar que minha situação lhe causava lástima ou compaixão. Escolheu o tono mais persuasivo de expressão e respondeu, sem deixar margem à segunda interpretação: não, meu amigo, não morreste. Não morrerás jamais, porque a morte não existe na lei que rege todo o universo. O que se passou foi simplesmente um lamentável desastre do teu corpo físico terreno, aniquilado antes da ocasião oportuna,
por um ato mal orientado do teu raciocínio. A vida, porém, não residia naquele corpo no teu corpo físico, e sim nesse que vês contigo e sentes no momento, o qual é o que realmente sofre, é o que realmente vive e pensa, e que traz a qualidade sublime de ser imortal, enquanto o outro, o de carne, que rejeitaste, aquele apropriado somente para uso durante a permanência nos proscênios da terra, já desapareceu sob a sombria pedra de um túmulo, como vestimenta passageira que é deste outro que aqui está. Acalma-te, porém, melhor compreenderás a proporção que te fores restabelecendo. E quando chegar a nossa vez, gente, não pelo suicídio, evidentemente. Será que eles vão estar preparados para saber que a gente desencarnou? Vamos ser inteligentes, pessoal. Vamos ter olhos de ver. Porque até o maior assassino, o maior bandido tem ajuda na hora do desencarne, se ele esperar a hora certa. É claro que muitos de nós não teremos vibração suficiente para notar que eles estão te cortando. O cordãozinho. Mas se notarem, se agarrem neles, Peço para ajudar. Mas se tiverem alguma coisa que expurgavam, cada um para o seu caminho. Trouxeram-me em maca rumo à enfermaria. Meu estado requeria repouso. Serviram-me reconfortante caldo, pois eu tinha fome. Deram-me de beber água cristalina e balsamizante, porque eu tinha sede. A gente leu que o espírito não precisa comer, não é isso? Não precisa viver, não precisa nada, não é isso? Claro que não precisa. De um patamar para cima. Enquanto nós estivermos materializados, enquanto nós quisermos viver como ser encarnado, nós precisamos nos alimentar, precisamos de água, precisamos de comida, precisamos de tudo. Muitas vezes, um familiar desencarna, não é isso? E a família começa a sentir uma obsessão. O que é? É o desencarnado que está dentro de casa. Extremamente materializado, não descobriu que desencarnou, ele está obsidiando quem? Alguém que lhe cede energia, ele precisa viver. Ele não está prejudicando, mas acaba prejudicando. Ele não está prejudicando por querer, mas ele está incomodando a família toda, porque ele precisa de energia para viver. Então, pessoal, conhecimento, em primeiro lugar. Depois que a gente aprender um pouquinho, vamos mudar um pouquinho só aqui dentro. Já teremos feito a nossa parte. Mas, o que eu queria, tudo isso é para chegar nisso que eu quero dizer para vocês agora, pessoal. Aí ele adentrou o mundo espiritual, descobriu que já tinha desencarnado, mas ele estava com uma saudade enorme da família. Ele insistiu tanto no mundo espiritual para poder vir, e o mundo espiritual, para não trazer maiores problemas, aceitou numa condição de que ele era responsável por seus atos, mas assim mesmo, sem que ele enxergasse, o mundo espiritual enviou dois espíritos para auxiliar. Ele adentrou a casa onde ele morava, estava tudo mudado, já tinha vendido tudo, porque tinha ido à falência. Ele procurou pelo filho mais velho, pelo xodó da casa, que era o filho na época, quando ele tinha desencarnado, ele tinha 10 anos, agora ele tinha 23 anos, estava preso. Por quê? Porque o pai não ensinou nada para o filho. Olha os erros dos pais aqui, pessoal. Nós temos que preparar nossos filhos para caminhar sozinhos. O filho não sabia nada, ele precisava viver, acostumado do bom e do melhor. Quando faltou, ele se apelou para quê? Para a ignorância. Não sabia fazer absolutamente nada. A mãe tinha uma outra menina, tinham 3 meninas, mas ele se reportou uma só, que era o xodózinho dele também, com 17 aninhos, vendendo peixe na beira do cais, lá, junto com a mãe, e a mãe prostituindo a filha porque não tinha dinheiro para viver. Olha a situação de um pai, com todos os agravantes do suicídio, com todo o problema que ele tinha no mundo espiritual, ainda sofrendo bastante. Ele vem para voltar e ver a família e encontra nessa situação aí. Ele disse que se ele podia, tinha se matado de novo. Olha a situação, pessoal. Então,
Pessoal, tudo que eu falei até agora é um chamamento para os pais e para as mães, nós pais, de nós não darmos para os filhos o que eles não precisam, de nós darmos aquilo que eles precisam, só. Dar a oportunidade de eles se descobrirem o mundo espiritual. Isso é muito importante, pessoal. Quantos de vocês aqui, quero que levante a mão, reuniu toda a família, fez evangelho no lar, junto com todos os filhos, e faz seguidamente aí, para ver uma coisa, toda semana, uma vez por mês pelo menos, família diz, filhos, hoje eu vou mostrar para vocês, vamos tentar sentir o mundo espiritual, porque amanhã nós vamos precisar. Isso nós precisamos fazer para os nossos filhos. Nós temos que mostrar que existe alguma coisa a mais e prepará-los para quê? Para que eles, quando nós faltarmos, caminhem por suas próprias pernas. Essa é a alegria dos pais. Podem ter certeza absoluta. Podem adentrar o mundo espiritual com sabedoria, com conhecimento, mas se não deixaram nada para trás, vão adentrar lá com o seu programa inacabado. E eles vão precisar voltar para dar continuidade naquilo que deixaram de fazer. Então, aqueles que Deus colocou dentro dos nossos lares, é um compromisso de cada um nosso. Nossos filhos não nos pertencem, porque quando Deus nos criou, Ele nos criou simples e ignorantes, todos da mesma forma. Ninguém foi criado diferente. Deus nos cria todos iguaizinhos, porque senão Ele teria preferência. Toda a criação de Deus é assim. As diferenças que existem em função do esforço e da busca de cada um. Vamos pensar nisso, pessoal. Vamos reunir a nossa família, vamos começar a fazer evangelho no lar, pelo menos uma vez por mês. Vamos mostrar para os nossos filhos que existe Deus. Hoje, sinceramente, quem não tiver ligado um pouquinho à espiritualidade, não sei não. A depressão tomou conta de todo mundo. As nossas farmácias aí andam cheias, não é isso? O que mais dá dinheiro na cidade é montar uma farmácia. Todo mundo doente. Por falta de quê? Por falta de um pouquinho de espiritualidade. Para a gente pensar. Verdade. Vamos fechar nossos olhos, vamos relaxar.